Olá, seja muito bem-vinda ao canal Sala de Estar. E hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes nós negligenciamos, mas que é fundamental para a nossa vida cristã, que é cuidar do corpo e do coração que Deus nos deu. Recentemente eu li o livro Cuidado do Corpo, do pastor Luciano Subirá, e quero compartilhar alguns insights que me tocaram profundamente nesse livro. Primeiro ponto é que o livro nos lembra de que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Está escrito lá em 1 Coríntios 6, 19, 20, e que cuidar dele não é apenas uma questão estética ou de força física, mas é uma forma de honrar a Deus. Então, uma alimentação equilibrada, o descanso adequado, exercícios físicos e hábitos saudáveis são formas de práticas de demonstrar gratidão pelo presente da vida. E como o pastor Subirá pontua, cuidado com o corpo, ele não pode ser separado do cuidado espiritual. O nosso bem-estar físico e espiritual, eles caminham juntos. Quantas vezes nós negligenciamos o nosso corpo comendo desenfreadamente, dormindo pouco, não descansando, entramos nesse ritmo frenético do mundo de produzir, e isso acaba afetando severamente o nosso corpo. Quantas vezes nós deixamos de nos exercitar porque nós criamos desculpas para não fazer o que precisa ser feito, seja porque eu vou precisar acordar mais cedo, seja porque eu preciso cuidar da casa, preciso cuidar dos filhos, e nós vamos deixando o cuidado com o tempo para o último lugar, como se fosse a última coisa que eu precisasse fazer, cuidar de mim mesma. Lembro que quando eu li esse livro, uma reflexão que ficou muito na minha cabeça é sobre se Deus hoje viesse até mim e falasse: vou ficar na sua casa, o que eu estaria fazendo para receber a Deus dentro da minha casa? E o Senhor, Ele fala que Ele habita em nós, Ele está em você. O que você tem oferecido ao Senhor no seu corpo, com o seu corpo? A palavra do Senhor também vai dizer que o nosso corpo ele deve ser oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que esse é o nosso culto racional. Que tipo de culto, de sacrifício nós temos oferecido ao Senhor? Quando nós olhamos para a história lá de Israel, nós vemos que o Senhor, quando Ele institui os sacrifícios, Ele estipula cuidadosamente como deveria ser feito o sacrifício, porque ele não deveria ser feito de uma forma leviana, ele não deveria ser feito de qualquer maneira. E hoje o sacrifício que nós oferecemos ao Senhor é o nosso corpo de uma maneira completa, não é só o corpo físico, mas é o físico, emocional, espiritual. Nós somos corpo, mente e espírito. Que tipo de sacrifício nós temos oferecido ao Senhor e que importância nós temos dado ao sacrifício que nós oferecemos a Deus? Então, se alimentar bem não é luxo, é necessidade, é sacrifício. Evitar comer comidas que adoecem, comidas gordurosas. E aqui eu não vou dizer para você pare de comer totalmente, não, porque a comida também tem um peso emocional e também é uma bênção do Senhor para as nossas vidas, mas nós precisamos ter moderação, nós precisamos ter domínio próprio sobre aquilo que nós comemos, a quantidade e quando nós comemos. E aqui eu também quero deixar um ponto muito importante, que é o cuidado emocional. Muitas vezes nós esquecemos que a saúde emocional ela é parte integrante do templo que nós somos. É impossível nós adorarmos a Deus na totalidade se eu não consigo adorar a Deus com aquilo que eu sinto e com o meu corpo, aquilo que eu faço comigo mesma. Então, emoções não resolvidas, estresses acumulado e sobrecarga, elas podem impactar o nosso corpo e a nossa vida espiritual. O pastor Subirá, ele nos lembra que precisamos de momentos de descanso, de oração, de reflexão e autocuidado emocional para que o nosso corpo e a nossa mente estejam sim alinhados com a presença de Deus. Cuidar do corpo, minha querida, é uma prática de amor a si mesma, mas é uma prática de amor
A Deus não se trata de perfeição, mas de atenção, de consciência, de disciplina. Quando nós nos dedicamos para nutrir o nosso corpo, honramos o Criador que nos deu esse templo e fortalecemos a nossa caminhada cristã, permitindo que Ele trabalhe de maneira plena nas nossas vidas. E hoje eu quero te convidar a refletir como você tem cuidado do seu corpo e do que você sente. Onde hoje você pode dar passos práticos para honrar ao Senhor na sua vida física, na sua vida emocional e na sua vida espiritual. Pequenas mudanças, queridas, mas que acontecem de forma consistente, elas podem sim transformar o seu bem-estar e a sua conexão com Ele. Então se lembre, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuidar dele é um ato de fé, um ato de gratidão e um ato de amor. E se você gostou desse vídeo, compartilhe para aquela amiga que precisa ouvir essa palavra. Curta, comente aqui, ajude esse canal, engaje com esse canal para que a gente consiga continuar trazendo assuntos que são pertinentes à nossa vida e caminhada cristã. Esse foi mais um episódio aqui do Sala de Estar. Um beijo para você, que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.